Como vai? Meu amigo, minha amiga, nesse encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo a primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 7, que está assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. João escreve essa carta com letras garrafais no que diz respeito à postura do cristão, a postura esperada do cristão. Aquele que crê, ele manifesta as obras de Deus. Aquele que não crê, manifesta as obras das trevas. Para João, como já declarei, não há meio termo. Ou é crente ou não é. E aqui, o apóstolo João está dizendo: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, Deus, é justo. Ou seja, pratica as obras da graça de Deus, pratica as obras de Deus. Agora, quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois bem, o que eu quero destacar aqui é exatamente isso: quem vive habitualmente no pecado. Porque todos nós pecamos, esta é a verdade bíblica. Mas há aqueles que vivem habitualmente no pecado. São contumazes, eles permanecem no pecado e não só permanecem no pecado, mas querem buscar as bênçãos de Deus, querem buscar as vitórias em Deus permanecendo no pecado. Meu amigo, minha amiga, antes de buscar a sua bênção, antes de buscar a sua vitória, antes de alcançar aquilo que você sonha e pede a Deus, se acerte com o Senhor. Porque Deus não pode nos abençoar enquanto estivermos debaixo do pecado, enquanto nós não confessarmos os nossos pecados. Aquele que vive habitualmente no pecado, João aqui é muito duro, meu amigo, minha amiga. João está dizendo: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Veja, ele não usa meias palavras, ele não usa meio termo, ele está falando exatamente isso. Você que pratica habitualmente o pecado, que não se arrepende dele, que não o confessa, mas permanece nele, como se você tivesse criado no seu coração uma casca muito grossa, que impede você de sentir o peso desse pecado. Você que vive assim, você não é de Deus. Você é do diabo. É o que João está nos ensinando. Coisa dura para se ouvir, mas essa é a verdade. Se eu permaneço, se eu vivo habitualmente no pecado, eu não posso dizer que eu sou de Deus. É o que João está nos ensinando aqui. O diabo peca desde o princípio. Se há alguém que pode servir de modelo, de alguém que vive habitualmente no pecado, permanentemente no pecado, é o próprio diabo. Por isso, aquele que o imita não pode ser de Deus, tem que ser da parte dele. João é muito claro. Mas Jesus se manifestou, João aqui nos ensina isso, para destruir as obras do diabo. Ou seja, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender deles, se você resolver tomar uma outra atitude, se você resolver se acertar com Deus, com o próximo, se acertar sua vida, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Por isso, meu amigo, minha amiga, quem é nascido de Deus, conforme João nos ensina, não peca habitualmente. Peca
mas não habitualmente. Não permanece pecando. Você percebe a diferença? Nós todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus que nós obtemos o perdão por conta da nossa confissão, por conta da nossa fé no poder salvífico de Jesus. Agora, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós vivermos de uma maneira hipócrita, permanecendo no pecado, nós não somos da parte de Deus. Um exemplo muito claro é a questão do adultério. Há pessoas que pensam que pode continuar adulterando e buscando a face de Deus. Pensam que pode continuar quebrando a instituição sagrada do casamento e buscar as bênçãos de Deus na igreja. Buscar ali a sua vitória, buscar ali a sua profecia, buscar ali a sua bênção material e não percebe que está vivendo habitualmente no pecado. E que, exatamente por causa disso, não pode se considerar fazendo parte integrante do povo de Deus, porque não é de Deus. Por mais que use o vocabulário dos evangélicos, por mais que possa fazer uma belíssima oração, por mais que possa até mesmo pregar, ensinar, se vive no pecado, se vive, por exemplo, no adultério, não pode fazer parte do reino de Deus. Não é de Deus, é do diabo. Se a pessoa vive habitualmente falando mal dos outros, está no meio da igreja, vive da prática da maledicência, essa pessoa não pode ser considerada do povo de Deus. É do diabo. São obras do diabo. João está aqui sendo muito claro. Por isso, meu amigo, minha amiga, se quisermos manter a nossa filiação, se quisermos divina, se quisermos manter a nossa posição de filhos e filhas de Deus, nós devemos viver de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com as nossas paixões. Porque se vivermos segundo as nossas paixões, nós estamos totalmente perdidos e eternamente perdidos. Pense nessas coisas. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa realmente viver de acordo com a vontade de Deus, porque aí sim você será realmente abençoado. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.